Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webcast da Qualicorp para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco o senhor Maurício Lopes, presidente da companhia, senhor Éder Grande, diretor financeiro e de relações com investidores, e senhor Eduardo Garcia, superintendente de relações com investidores. Algumas afirmações nesse webcast podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no endereço ri.qualicorp.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos também que este evento será gravado e que os participantes ouvirão o webcast durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Maurício Lopes para que faça a abertura da apresentação. Por favor, senhor Maurício, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia. Prazer estar com vocês hoje, nessa sexta-feira, no nosso call de resultados referente ao terceiro TRI de 2025. Um abraço aí a todos os nossos investidores, parceiros comerciais, colaboradores, mercado que a gente se relaciona diariamente, para poder falar sobre o nosso resultado. Acho que a melhor maneira de definir o resultado do terceiro TRI é consistência. A empresa vem consistentemente trabalhando no mesmo modelo operacional, ela não mudou seu planejamento estratégico nos últimos 2 anos. E o que vocês estão vendo nesse trimestre, eu acho que é bastante consistente com o que a gente está encontrando ao longo dessa jornada de turnaround da empresa. Um foco muito grande da empresa em geração de caixa. Estamos gerando quase 102 milhões de caixa livre e recorrente no trimestre. Um trabalho muito grande de ajuste de portfólio de produtos e ajuste e alinhamento de modelo de distribuição, seja com as operadoras parceiras, seja com o nosso canal de distribuição, seja com a nossa equipe própria de retenção. Então, o que a gente enxerga aqui é a menor perda de carteira líquida no terceiro TRI desde 2021, no nosso trimestre, que é o trimestre característico de churn elevado, que é o terceiro TRI, onde nós aplicamos os grandes reajustes do mês de junho, julho e agosto. Então, aqui a gente deveria ter, em geral, um churn maior do que o que a gente vem encontrado. E o trabalho aqui é, se a gente tem um portfólio de produtos mais completo, com mais opções para o cliente, e se nós temos a capacidade, através da equipe de retenção, de fazer a distribuição, a oferta desses produtos de maneira assertiva e diligente para cada um dos clientes que necessite uma mudança de opção, nós conseguimos fazer a redução do churn. Então, acho que é isso que a gente está encontrando em meses, em trimestres subsequentes de redução de churn relativo em relação aos trimestres anteriores. Consequência disso, né, do movimento de vendas parecido com o movimento de vendas do trimestre anterior, ligeiramente superior, e um aumento da retenção, é que a gente está com a receita líquida crescendo em 4,3% em relação ao TRI anterior, totalizando aí 372 milhões de reais, ou seja, um crescimento de receita em relação a TRIs anteriores, coisa que nós não víamos há bastante tempo na empresa. Como consequência desse crescimento de receita, aumento da retenção, ligeiro crescimento das vendas, além da geração de caixa livre, nós conseguimos apresentar um lucro líquido ajustado de 19,7 milhões, que é quase 9% superior ao TRI anterior. Como eventos subsequentes a essa estratégia, que eu acho que a gente vem falando bastante dela nos últimos trimestres, ou seja, ela está bastante transparente para todo mundo, a gente tem aqui a conclusão da captação da oitava emissão de debêntures de 400 milhões, que é para melhorar novamente a estrutura de capital da empresa. A empresa tem bastante conforto na estrutura de capital atual que ela tem, com todos os seus compromissos aí até o começo de 2027 absolutamente confortáveis, sem problema algum. Adicionalmente, a empresa continua muito obcecada em voltar para o seu core. A gente acredita piamente que a gente tem que fazer uma redução da complexidade na empresa. E a redução da complexidade na empresa, ela é possível, ela é permanente e ela tem muito espaço para ser feita ainda.
E esses dois passos que foram feitos subsequentes, eventos subsequentes do fechamento do TRI, que foi a cessão da carteira e o acordo operacional com a MDS, a carteira do empresarial, onde nós trocamos de maneira não exclusiva canais de varejo e empresarial, bem como a alienação da gama, são movimentos nessa direção. A gente reduz a complexidade operacional, a gente possibilita a empresa focar efetivamente para o core, para onde ela tem boa geração de caixa, para onde ela tem grande crescimento de receita, e para onde ela tem possibilidade de geração de EBITDA de maneira relevante. Então, para fazer a abertura aqui, eu vou passar para o Éder para fazer o detalhamento de todos os financials, mas é consistência. Foco na geração de caixa, foco em crescimento de produção, foco em retenção, redução de complexidade operacional da empresa, através do retorno dela para o seu core de maneira permanente. Eu acho que é isso que a gente está enxergando. Destaque que eu acho que é importante falar, a gente, novamente, não mede a empresa nem por número de vidas, e nem por quantidade de produtos, mas a gente conseguiu, nesse ano, colocar 340 novos produtos no portfólio. É um recorde absoluto. Nem todos os produtos são produtos que a gente encontra boa colocação de mercado, né, de maneira ampla, mas eles são produtos que têm aderência para algum tipo de cliente. E é importante que a gente tenha esse portfólio bastante robusto, bastante amplo, para que a gente possa, em micro-regiões ou em macro-regiões, sempre ter uma opção de venda e de retenção, caso necessário, do ponto de vista do cliente. E esses 349 portfólios, 138 apenas, é, é, 138 no ano passado, ou seja, um crescimento de quase 3 vezes aqui, mostra a capacidade técnica que a gente tem de colocar produtos novos e produtos mais sustentáveis no bloco de comercialização e retenção. Fico aqui à disposição para o Q&A e passo para o Éder fazer a leitura dos financials com todos vocês. Obrigado novamente. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos. Começando pela carteira administrada, fechamos o TRI com 570 mil vidas, perda líquida de 16 mil frente ao TRI anterior, a menor perda para o período desde o terceiro TRI de 2021. Já as adições brutas foram de 44 mil vidas, um pouco acima do segundo TRI. Lembrando que o terceiro TRI é sazonalmente mais complicado, né, em função da maior concentração de reajustes. O churn novamente foi um destaque positivo, fechou em 10,3, menor índice no terceiro TRI dos últimos 5 anos. E tal como o Maurício falou na abertura, o controle de churn é, enfim, super relevante para a gente, segue em linha com a nossa estratégia, né? A gente tem um processo de aceitação de referência, que acarreta, naturalmente, reajustes mais moderados, viabiliza melhores negociações com as operadoras na frente de lançamento de produto mais competitivo. E com produto mais competitivo, além de, obviamente, ajudar na venda, é possível a gente ter um processo de retenção mais assertivo, né? Então, esse processo de retenção traduz nesses índices de churn que vem melhorando TRI a TRI. Já na frente da receita, crescemos 4,3% frente ao TRI anterior, primeiro crescimento dos últimos 2 anos, algo para a gente comemorar. A despesa fixa veio acima do TRI anterior, muito em função dos gastos pontuais com advogados, consultorias, porém 7 milhões menor que no mesmo período do ano passado. E as despesas variáveis pressionadas por gastos relacionados a judicializações, algo setorial e que todo mundo vem acompanhando. Em relação à judicialização, acho que vale dar uma cor aqui, que embora o estoque de processo permaneça elevado, o volume de entrada vem reduzindo TRI a TRI. Então, se essa tendência continuar, é razoável a gente imaginar que em algum momento aí de 26, talvez a gente consiga enxergar o reflexo disso nas reduções das despesas. Ainda a expectativa é de um gasto elevado, pressionado, mas em algum momento à frente essa curva deve inverter aí. Na frente de CAC, o CAC caixa fechou em 10% da receita, superior ao segundo TRI, mas ainda no patamar bem controlado. Aqui também é um ponto, né? Muita gente pergunta como esse CAC está aumentando, e, na verdade, assim, ainda é um patamar bastante aceitável, controlável, e vale destacar que o CAC, o investimento, ele é feito caso a caso. A gente considera a margem do produto, a região
né, se tem produto na região ou não, tempo de permanência do beneficiário, entre outros fatores. Então, não é um investimento aleatório. É pensado, é mensurado no detalhe, sempre visando a melhor alocação de capital. Então, a gente olha com lupa o investimento em CAC, não é algo que nos preocupa, e, de novo, reforço, está bem controlado. Então, patamar bem aceitável. A margem EBITDA menos CAC fechou em 28,7, mais pressionada aí frente aos trimestres anteriores, mas ainda saudável, suficiente para sustentar os próximos desenvolvimentos no caminho da estabilização da base. Na frente de geração de caixa, enfim, acho que é a cereja do bolo aqui, né? Mais um TRI de geração forte de caixa, 102 milhões, redução da dívida líquida na ordem de 5%, aproximadamente 50 milhões de redução da dívida líquida. E com destaque que esse caixa aqui ele não considera, não contempla os recursos provenientes da venda da carteira do empresarial, que são aí aproximadamente 50 milhões, pouco mais de 50 milhões que já entrou no caixa, e vocês vão visualizar isso no quarto trimestre. Com a captação que nós fizemos também, a gente já divulgou os 400 milhões, a estrutura de capital, a gente está bem tranquilo. Temos afirmar aqui que para 2026, a gente vai passar 2026 sem maiores desafios, já estamos iniciando aqui as discussões visando o cronograma de 2027, 2028. Por aqui eu encerro e abro aqui para, enfim, o Q&A. Nayara, se você puder abrir para as perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, basta levantar a mão na parte inferior da sua tela e abriremos seu microfone. As perguntas serão atendidas na ordem que serão recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Renan Prata, do Citi. Senhor Renan, seu microfone já está liberado. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São, na verdade, duas perguntas rapidinho. A primeira, acho que o Maurício pontuou bem ali, né, que a quantidade de novos produtos que vocês lançaram. E eu queria também entender um pouco, se assim, a gente, pelos dados ali da ANS, a gente vê uma melhora geral no setor das operadoras, né, nos índices das operadoras, né? Eu queria entender um pouco como que tá essas conversas no setor, né? Se vocês estão vendo isso, assim, mais apetite das operadoras para crescer. A gente sabe que esse business de seguro, é, né, quando as coisas vão melhor, normalmente acaba repassando para preço para crescer. Então, assim, queria entender um pouco desse ambiente de parceria com as operadoras. Eu acho que está um pouco refletido no número de produtos, mas tentar pegar um pouco mais de cor. E o segundo é do CAC, que o Éder falou também, que assim está bem controlado, né? Mas de fato assim a gente vê um crescimento expressivo no sequencial do TRI. Queria entender um pouco a perspectiva para frente, né? Desse CAC por vida, principalmente. Obrigado, pessoal. Oi, Renan. Maurício. Obrigado pela pergunta. Eu vou pegar aqui a primeira e ela pega a segunda. Produtos. Efetivamente, no ano passado e nesse ano, nós saímos ao mercado tentando coletar uma quantidade grande de produtos, notadamente exclusividades, e conseguimos bastantes exclusividades. A exclusividade ela é muito interessante para a operadora, porque é na exclusividade que a gente consegue controlar de maneira mais efetiva a qualidade da venda, né? Você queima menos CAC, apesar de você ter que comprar a exclusividade de uma operadora, mas você queima menos CAC ao longo da distribuição e você consegue ter mais visibilidade de quais são os bolsões de crescimento possíveis. Você consegue olhar o município, o estado, enfim, o produto da operadora que mais vende, que menos vende, aonde ela consegue ter mais rentabilidade para ter mais sustentabilidade no portfólio e reajustes menores, e consegue direcionar o canal de distribuição para esse lugar. Então, sim, a gente continua muito focado em ter um portfólio de produtos amplo, e continua buscando, obviamente, nas principais operadoras do setor, melhores condições de comercialização. O que a gente tem encontrado nesse ponto de melhores condições de negociação, e aí eu vou para a tua segunda parte da pergunta, que é se a gente vê uma melhora de ambiente, a gente tem encontrado um incremento de elegibilidade e um processo contínuo de redução de preços no adesão. Isso é um movimento isolado? Não é um movimento isolado. Nós estamos vendo o varejo reduzindo preços de maneira muito rápida.
focado em algumas regiões, então tem região que a gente encontra melhor, condições de mercado mais competitivo, outras com mercado menos competitivo. No bloco do adesão, nós estamos bastante desconfiantes que a precificação está muito boa, ela está correta, e a gente vai plantar reajustes menores para os próximos ciclos. E sempre, eu repito aqui, eu sei que eu sou chato nesse assunto, mas é que para mim ele é a chave dessa discussão toda. Isso aqui é um flywheel, né? Um preço bem feito, um produto correto, uma distribuição com incentivo alinhado, uma subscrição correta, leva a reajuste baixo, litigação baixa, TMP alto, LTV alto, geração de caixa e desalavancagem. É aqui que a gente tem que trabalhar. A gente vê no mercado de PME um preço talvez um pouco mais baixo do que a gente imagina em algumas operações. E isso deve trazer algum tipo de descolamento desse flywheel que eu falei para vocês aqui do adesão para dentro da carteira do PME. Ok, decisão das operadoras, mas no adesão a gente está bastante consciente do que a gente está fazendo, está bastante alinhado com um modelo mais sustentável de longo prazo. Acho que é um ciclo. A operadora vê melhora de rentabilidade, diminui preço, reajustes pioram, aumenta preço. Então é uma gangorra e a gente está vendo essa gangorra acontecer. No adesão menos, no PME mais. Éder, quer falar de CAC? Sim. Renan, obrigado pela pergunta. É até importante, acho que, destacar que internamente a gente não mede o CAC em relação à receita, tá? A gente mensura aqui, a gente define o investimento em CAC em função da oportunidade mesmo. Se vai ter um retorno, se tem um bom TMP, e as variáveis que são consideradas pô, a região, a margem do produto. Então, assim, é difícil estimar. Pô, o percentual do CAC em relação à receita vai aumentar ou diminuir. A gente tem métricas aqui e a gente acompanha elas, mas definitivamente o CAC em relação à receita não é essa métrica. Obviamente, a gente controla até para fins de caixa aqui o quanto a gente vai investir, temos os limites, o que é aceitável ou não, mas no final a gente busca muita oportunidade. Se tem uma boa oportunidade, se é uma boa oportunidade de alocação de capital, se a conta fecha, se o TMP é bacana, se tem um LTV saudável, a gente investe. Isso pode investir mais ou menos, dependendo do trimestre, tá? Mas definitivamente não é a métrica que a gente acompanha, o CAP sobre receita. Então, ele pode variar de um TRI para outro, tá? O fato de ficar, enfim, um pouco abaixo do TRI seguinte ou acima não é o que é relevante para a companhia, e sim a rentabilidade que esse investimento vai trazer. A gente sempre, só de referência, a gente avalia semanalmente esse índice, e é em reunião de comércio com várias pessoas, tem um time dedicado, então o que a gente pode afirmar é que é um investimento hoje bastante diligente. A gente preza muito a alocação de capital e que traga um retorno aqui para a companhia. É legal, pessoal. Ficou super claro. Obrigado pelo espaço. A nossa próxima pergunta vem de Ricardo Boiati, do Banco Safra. Senhor Ricardo, seu microfone já está liberado. Bom dia, Maurício, Éder, Edu, demais participantes. Minha primeira pergunta é com relação às perspectivas para a carteira do adesão, né, produto core aí da companhia, com esse nível de churn, né, que a gente vê aí com uma melhora consistente desde da chegada do novo management, como já foi bem explicado, a aceleração aí seletiva do CAC, né, sendo feita com bastante cuidado, para retomar aqui um processo de vendas mais forte. Quando a gente olha para frente, a gente já consegue ver sinais, né, dessa carteira no mínimo estabilizando e já podendo apontar para algum crescimento de curto prazo, ou ainda tem trabalho a ser feito aqui para a companhia conseguir retomar aqui um crescimento da carteira de adesão? Essa aqui é a primeira pergunta. E a segunda, com relação ao processo, né, de aceitação
vocês já comentaram bem, né, esse era um problema histórico, né, da companhia e por algum tempo acabou sendo um problema, né, uma aceitação, uma porta de entrada ali talvez muito grande. Vocês já relembraram aqui, né, que esse processo, ele evoluiu muito e hoje é uma referência aí no setor. A pergunta aqui é o que dá conforto aqui para a companhia, né, de que esse processo está 100% acertado, né, e ao ponto que vocês possam, né, voltar a investir aqui para retomar, crescimento de carteira que seja um crescimento saudável, né. Acho que tanto o Maurício quanto o Éder já deram alguns insights aqui de que o processo ele tá adequado, né, e que isso é fundamental, né, para o flywheel aí girar de maneira correta, né. Então a minha pergunta é o que se vocês puderem recapitular aqui, né, quais foram as melhorias, que ponto que a gente já está num ponto aqui, né, de processo de aceitação de excelência, e como isso tem sido percebido pelas operadoras, né. Você já começam a ver as operadoras, retomando o processo de venda aqui de carteira, de produtos específicos, que acho que esse é um ponto importante aqui para aceleração também de carteira, né. Obrigado, pessoal. Bom dia, Boiati. Obrigado pela pergunta, Maurício aqui. Quando estabiliza a carteira ou quando cresce, eu não consigo te falar. Também a pergunta do milhão que a gente faz aqui. O que eu consigo te dar, aí, na maior transparência possível, são os indicadores, né? A gente está mais preocupado com receita do que com vidas, que a gente já falou antes, mas a carteira tem mostrado uma convergência muito grande para uma estacionariedade, né? Ela está convergindo ali para a estacionariedade. Vai ter um soluço para cima num trimestre, vai ter um soluço para baixo em outro trimestre. No mês que a gente consegue uma conversão de uma carteira de uma operadora que quis mudar de administradora, vai subir. No dia que a gente tiver lá algum cancelamento de contrato pela mesma razão, ele vai cair um pouco. A gente está muito focado no orgânico aqui. E a gente está tentando muito entender como é que a gente consegue ter mais aderência do canal. Efetivamente, o PME, ele tem mostrado um preço muito competitivo, muito, muito, muito competitivo. Lembrando, o PME é tarifa dinâmica, né? Ele mexe na tarifa mensalmente, se não diariamente, né? São sistemas das operadoras que são de cotação online. E o adesão, a gente tem uma fixitude maior. Ele é um produto que ele está tarifado lá para uma janela de tempo, de contrato. Então, a gente é sempre mais lento em qualquer correção de preço, seja para cima, seja para baixo. E isso acaba trazendo algum tipo de assimetria temporal, perante os olhos da venda. O que a gente tem que ter aqui a velocidade de fazer é, na hora que o PME sobe de preço, já que é um produto concorrente, comunicar bem ao mercado que a gente está com preço mais barato, e na hora que a gente fica mais caro que o PME, porque o PME mexeu no preço para baixo, ter a capacidade de negociar com a operadora uma promoção temporária para redução de preços no adesão. Acho que a gente está melhorando muito nisso, muito mesmo. A gente está bastante mais rápido aqui nessa comunicação com a operadora e na maneira de implementar essas alterações dentro do sistema, que são alterações bastante complexas de fazer do ponto de vista sistêmico. Então, eu acho que a gente tá nesse ao redor de, né, que a gente tem visto nos últimos trimestres aí. Espero sim que a gente consiga mostrar crescimento em algum momento dos próximos tris. Tenho bastante confiança aqui que a gente está num bom caminho. Internamente, eu acho que a gente mexeu em quase tudo que a gente tinha que mexer do ponto de vista de não produtividade, mas do ponto de vista dos drivers que trazem a sustentabilidade do segmento. Então, a aceitação está muito bem calibrada. Eu ouso dizer que as nossas safras são talvez as melhores safras que a gente já viu dentro da empresa, com across the board, não é para uma operadora, nem para duas, é para todas. Acho que não tem uma operadora que não olhe para as safras novas que a gente tem aqui e fale que a safra é ruim. E isso ajuda a melhorar bastante o estoque. Então, quando a gente faz o saframento daqui, do estoque como um todo, a gente vê que a cada mês que passa, a gente ajuda a reduzir a sinistralidade de tudo que foi vendido lá no passado. E a prova é que os ajustes têm baixado mês por mês por mês, tem baixado. A gente tem feito muito reajuste agora de um dígito, coisa que nós não fazíamos há muito tempo. Muito, muito tempo. Em operadoras de grande porte. Acho que está caminhando bem aqui. Não vejo grande mexida a ser feito aqui no Flywheel.
eu vejo mexido em produtividade. A empresa tem um caminho de produtividade grande ainda para trilhar. O espaço que essa empresa tem para colocar ferramentas de automatização, ferramentas de inteligência artificial é gigante, é ilimitado. A gente deveria, com muita presteza aqui, evoluir nessa pauta. Está evoluindo, óbvio, né? A empresa saiu de quase 3 mil colaboradores e hoje tem ali ao redor de 1.300, ou o que vale a colaboradores. Mas tem mais espaço, você tem muito mais espaço para a gente poder trabalhar e tem muita capacidade de trabalhar ao longo do tempo, sem diminuir a qualidade do atendimento ao cliente. Então, o foco aqui é conseguir comunicar para a operadora que a gente deveria ter uma condição de precificação melhor, comunicar o canal de distribuição quando a gente tem mais competitividade e quando a gente tem menos competitividade em um produto, qual é o produto substituto que a gente pode fazer, e no paralelo disso, trabalhar como se não houvesse amanhã em melhoria de produtividade da casa, dado que os fundamentos já estão bem estruturados. São 2 anos aqui de trabalho de mudança nos fundamentos e comunicação dos fundamentos para as operadoras. Acho que esse momento está bem resolvido já. Obrigado pela pergunta. Se não tiver ficado claro, me fala que eu detalhe o que você precisar. Tá, ficou claríssimo, Maurício, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Amâncio, do Itaú BBA. Senhor Felipe, o seu microfone já está liberado. Opa, bom dia, pessoal. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é sobre contingências. Vocês comentaram na apresentação que esperam já que em 2026 esse cenário de judicialização ele deveria ficar mais estável. Se vocês pudessem trazer aqui qualquer KPI ou tendência que vocês tenham observado e que traz aqui esse conforto de que esse cenário de judicialização ele já poderia começar a arrefecer no ano que vem. Esta aqui é uma primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é sobre despesa, né, que nesse resultado a gente viu aqui uma queda, né, no nível de SG&A da companhia, e durante as respostas também vocês comentaram do espaço ainda para aumento de produtividade. Queria só tentar entender qual que é o tamanho dessa oportunidade, né, qual que é o espaço aqui que vocês ainda enxergam, de repente, para redução dessa despesa olhando para frente, só para a gente conseguir entender até onde a companhia poderia chegar aqui nessa linha. Por favor, pessoal, obrigado. Obrigado pela pergunta, Felipe. Na frente de judicialização, eu acho que é difícil a gente cravar quando exatamente as despesas vão começar a reduzir. Mas eu acho que o principal indicador que a gente tem é que o volume de entrada de novos processos vem diminuindo trimestre a trimestre, né? Então, como eu comentei há pouco, embora o estoque esteja alto, seja um patamar, enfim, histórico aqui no topo, e ainda o volume de entradas seja também relevante, ele é bem menor do que... Ele vem reduzindo o tri, né? Ele é bem menor, por exemplo, do que foi no início do ano, e isso indica que, em algum momento, essas despesas com judicialização vão estabilizar e vão começar a cair. Lembrando que aqui a gente olha sempre no retrovisor, né? O processo entra hoje, eu começo a ter custos com ele daqui 3 meses, 6 meses, enfim, um ano, né? Então, esse eu acho que é o melhor indicador que a gente tem, o melhor sinal que a gente tem, que em breve, né, os gastos aí com judicialização devem estar estabilizando e depois começando a reduzir. Deixa eu fazer só um complemento aqui, Felipe. Acho que a pergunta ela é muito propícia, né? Para a gente pensar do ponto de vista empresarial e do ponto de vista sistêmico aqui. Do ponto de vista sistêmico, começando de trás para frente, é o retrato do país. O volume de judicialização em saúde nunca foi tão grande. Não é exclusividade da Qualicorp, não é exclusividade dos nossos produtos, não é exclusividade da cidade de São Paulo, do estado da Bahia ou do Rio Grande do Sul. É mais um item sistêmico que está sendo discutido à exaustão pelo Judiciário. Acho que o Judiciário tem reiteradamente nas suas diversas instâncias, seja no topo, no STF, seja nas suas primeiras instâncias, nas varas comuns de justiças federais e estaduais, olhado com assombro a judicialização e está se tentando encontrar a melhor maneira para poder sair dessa confusão que está sendo criada, né? O número é gigante, a gente está falando de 80 milhões aqui de processos, give or take aí ao longo no estoque, né? No mercado como um todo. A pergunta que deveria ficar aqui é, dado que a gente tem um problema sistêmico, como é que vocês empresarialmente estão lidando com isso? E aí o que a gente tem tentado fazer aqui é
de maneira muito assertiva, ter um bloco de atendimento ao cliente que explique de maneira clara o que é o direito, o que não é o direito, e como é que a gente consegue ajudar o cliente a garantir as coberturas dele, a trabalhar da melhor maneira possível com a operadora que ele escolheu. Mas, acima de tudo, se a gente tiver um portfólio sustentável, a gente consegue reduzir judicialização, notadamente de reajuste e cancelamento. A gente teve aqui, de maneira unilateral, um conjunto de operadoras que, no ano de 2024, fizeram um lote de cancelamentos. Todo mundo acompanha pelo jornal, a confusão que foi isso. Isso deixou um legado de judicialização, mas mais importante do que isso, fica claro que quando você faz esse tipo de procedimento em carteiras de varejo, que são carteiras antisseletivas, você não reduz a perda financeira da operadora. É a pior decisão que existe. A decisão tecnicamente está errada. Além de ser questionada do ponto de vista de conduta por parte da operadora, ela não atinge o resultado esperado do ponto de vista de rentabilização. Eu acho que as operadoras entenderam isso. Entenderam de maneira muito clara que essas carteiras de varejo, PME, adesão, individual, escolha, a que você quiser, ela não se resolve com esses cancelamentos laterais. E eu acho que isso ficou claro para todo mundo. Eu não acredito que a gente volte a ter esse tipo de conduta de maneira exacerbada, igual teve no ano de 2024. A gente está colhendo aqui os efeitos dessa decisão lateral delas, mas acredito que a gente não vai mais ter isso para frente. Então, de novo, é uma questão sistêmica, não é pontual. A gente aqui no nosso pontual é muito derivado do ano de 24, a gente está colhendo isso. Não vemos isso para frente de maneira contínua. Acho que esse momento passou do mercado, todo mundo entendeu que era conduta equivocada, mas tem que conviver aqui com o ciclo processual da justiça brasileira, com seus tempos e movimentos que não pertencem a nós. Mas, enfim, acho que é parte de um processo de aprendizado do mercado. Com relação a DNA, SG&A, quebrando aqui os dois componentes, que é a sua segunda pergunta. No sales, a gente está cada vez mais crescendo o CAC, como vocês viram, mas o CAC ele está focado no longo prazo. A gente não vai remunerar o canal comercial diferente de outros produtos do setor, com agenciamento muito alto que não tem alinhamento do corretor com a rentabilidade. A gente tem que focar efetivamente no CAC de longo prazo. Então, aqui a gente remunera o 13º mês, o 25º mês e assim subsequentemente, e não faz uma remuneração exagerada logo na venda do contrato, que, enfim, não é a melhor solução. E no DNA tem espaço, mas tem espaço grande. A maneira de fazê-lo é que a gente está ainda testando as águas, mas tem que ser feito. Qualquer empresa diligente nesse país ou em qualquer mercado tem que ter aqui uma obsessão em redução de DNA. E a gente vai mostrar ao longo do tempo capacidade de trabalhar esses drivers. Quanto isso significa, eu não sei te dizer. Não tenho esse número. E a gente não daria o guidance ainda que tivesse. Mas tem muita gente trabalhando aqui para fazer uma automatização da empresa. E não é só RPA. É mudança de complexidade interna, é solução de processos, revisão processual interna, que tem espaço. É sim um bloco de RPA e é uma agência de AI. A colocação de agentes de SDR para trabalhar aqui no bloco de suporte ao corretor e ao consultor, seja ele de retenção, seja ele de vendas, é gigante. E a gente vai lançar os SDRs novos nos próximos meses. Então, tem espaço para a gente trabalhar. Se não reduzir DNA, pelo menos aumenta a conversão. Uma das duas coisas a gente tem que ganhar nesse trabalho. Obrigado. Perfeito, super claro. Obrigado pelas respostas aqui, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, da Goldman Sachs. Senhor Gustavo, seu microfone já está liberado. Oi, Maurício, Éder, Edu, bom dia, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas também, por favor. A primeira delas, talvez mais no âmbito estratégico, até peço desculpa por ser um pouco repetitivo nesse tema, mas entendo que talvez seja um dos principais pilares da tese aqui, que é essa dualidade, essa competição entre produto adesão e produto PME na prateleira das operadoras, né? O Maurício destaca bem já há algum tempo que, de repente, numa grande média aqui, os produtos PML estejam rodando num nível de preço um pouco mais agressivo vis-à-vis o perfil de risco que eles têm versus a adesão. E eu queria ouvir, Maurício, assim, em cima disso, como tem evoluído o diálogo de vocês
principalmente com essas operadoras novas que estão entrando no ramo de parceria de vocês, ao longo aí dos últimos 12 meses, em relação a, número um, ou reprecificar um pouco mais conservadoramente esses produtos de adesão, ou número dois, enfim, dar de fato uma atração aqui, um share um pouco maior ao produto adesão na prateleira deles. Então, se você pudesse compartilhar um pouco com a gente o que tem sido o feedback das operadoras mesmo em relação a esse binômio aqui, eu acho que seria muito, muito interessante para a gente tentar pensar um pouco melhor sobre essa dinâmica de net adds para 26, parece uma das grandes perguntas da tese. Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda, né, acho que é legal ouvi-lo sobre contingência, mas ainda nesse âmbito menos judicial, mais regulatório, tentar entender um pouco a coragem de PDD, olhando para frente. Aí, sem entrar na seara de guidance, assim, mas mais para entender que forças podem jogar contra ou a favor aqui dessa linha olhando para frente, né? A gente tem um escopo aqui de resolução normativa 593 que entendo que pode ter onerado um pouco o PDD aí ao longo dos últimos trimestres, né? Tivemos estabilidade versus tri passado, mas um patamar mais alto do que já foi o recorrente olhando para trás. Entender como vocês estão lidando com essa discussão regulatória e se isso de fato está pesando nessa linha. São esses dois pontos. Muito obrigado. Abriu? Abriu? Mary, eu. Maurício, obrigado. Vou pegar as duas aqui. Começando pela PDD. PDD é feito de churn. Com 593, 617 ou não, é feito de churn. O alvo aqui tem que ser reduzir churn. Se a gente conseguir reduzir churn, automaticamente a gente reduz lato sensu a PDD. E aqui que a gente está muito focado. Com muito produto no portfólio, é muito desafiador para a equipe de retenção conseguir fazer a melhor oferta de produto para o cliente. Por isso que, acho que um pouco aqui na pergunta do Felipe, do Amâncio, na pergunta anterior sobre G&A, o que a gente tem trabalhado aqui é como é que a gente põe os robôs, né, a inteligência artificial para a próxima melhor oferta para um cliente. Essa aqui é chave para a gente. Com muito produto no portfólio, o nosso consultor interno se perde na quantidade de produtos que ele tem para ofertar e acaba não tendo aderência. Lembra que aqui é uma chave, né? Região, produto, entidade. A gente tem que cobrir as três coisas para conseguir fazer a alocação de um cliente dentro do portfólio. Diferente de um PME normal, que se ele já tem empresa aberta, basta a gente olhar aqui região e produto. Então a gente tem aqui um grau a mais. Mas eu acho que a gente está trabalhando. A gente fez uma troca bastante grande nas empresas de cobrança nos últimos 4, 5 meses. Tem trazido um retorno bastante maior das empresas de cobrança do que a gente tinha anteriormente, mas tem que trabalhar na causa raiz. A causa raiz, ela volta lá no flywheel. E é aqui que a gente tem que gastar energia. No tocante a esse dualismo, você sabe que eu sou super vocal aqui. Esses produtos de uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, 5 vidas, eles não são produtos que deveriam estar no PMS. Produtos têm que estar na adesão ou no individual. É o único lugar que esse produto tem boa colocação de risco. É o lugar correto para ele estar. E as operadoras, obviamente, elas fizeram o caminho contrário, né? Saíram da adesão, dado que o resultado da adesão, lato sensu, não só da Qualicorp, mas de diversas administradoras foi muito ruim no passado, elas encontraram a solução alternativa de ir para os MEI, SEIs, EIRELIs e outras siglas aí que devem existir, eu nem conheço. Mas à medida que elas olham as safras vindo melhor, um processo de gestão feito para valer, né, focando no longo prazo, elas estão se questionando de maneira muito ativa. Será que eu deveria voltar? Será que eu deveria dar condição de preço? Mas eu já estou lá no PME e estou distribuindo bem no PME. Será que eu deveria tirar força do PME e ir para adesão? Essa é a conversa diária que a gente tem com as operadoras. E eu acho que a quantidade de produtos que a gente tem mostrado de lançamento, acho que é um pouco a prova viva de que o discurso é bom. Mas mais que o discurso bom, os dados são bons. E elas estão vindo, molham a ponta do pé, depois põem o pé inteiro na água para medir a temperatura e vai vindo para o lado de cá. Tem que ter paciência, tem que ter resiliência. E os acionistas estão absolutamente confortáveis em a gente ter essa resiliência e essa paciência e mostrar fatos e dados para as operadoras de que aqui é uma melhor opção. O PME de 1 a 29, ele traz uma quantidade de riscos não homogêneos para dentro da mesma carteira
que é insustentável no longo prazo. A gente está enxergando o PME ano tras ano, aumentando seu nível de reajuste em relação ao passado. E na abertura de sinistralidade do PME das operadoras que nós conversamos, um PME que já teve sinistralidades baixíssimas, hoje tem sinistralidades equivalentes a carteiras maduras. E carteiras maduras necessitam de reajustes. E reajustes em carteiras maduras que são antisseletivas levam à piora da sinistralidade e, consequentemente, ao longo do tempo. O adesão tem capacidade de resolver isso. É o lugar correto para colocar esse risco. Então, eu tenho muita convicção de que a gente vai conseguir fazer essa mensagem permanecer e crescer ao longo do tempo. Agora, exige tempo, exige paciência. Mas a gente tem tempo e tem paciência aqui por parte do nosso conselho de administração, representando os seus acionistas. Obrigado. Obrigado você, Maurício. Tá claro. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Tisel, do Bank of America. Senhor Gustavo, seu microfone já está liberado. Bom dia, Maurício, Éder. Pessoal, eu queria fazer duas perguntas aqui do nosso lado. Vocês já exploraram um pouco de uma, mas a primeira eu queria falar um pouquinho de crescimento. Vocês têm diversos produtos novos que incluíram no portfólio, mas a gente queria entender o ciclo de crescimento desses produtos. Quando você coloca uma exclusividade ou um novo produto, quanto tempo demora para pegar traction? E aí, se a gente pudesse explorar o Gross Ads, é, quanto do Gross Ads, em termos percentual, está vindo desses novos produtos nos últimos anos? É só para entender o quanto que está pegando de traction, entender se é daqui para frente a gente consegue ver um aumento constante. E a segunda pergunta, a gente vai bater nos pontos, acho que já explorado, mas que é sobre contingência. O Maurício colocou muito bem na questão um pouco estrutural de judicialização, mas eu queria explorar especificamente quando eu olho para a afinidade, porque o afinidade de fato está tendo essa judicialização por causa dos cancelamentos unilaterais do ano passado, mas quando você olha recentemente, ainda continua crescendo, porque talvez o setor de afinidade esteja trabalhando com cancelamento adverso, alguma coisa um pouco mais ativa, ou não, ou foi um impacto muito específico do ano passado que vai se levar para alguns anos. Se pudesse dividir, olha assim, olha, o impacto do ano passado foi 90% do que a gente vê da contingência hoje, e daqui para frente reduz porque é muito menor, só para a gente ter uma noção do estrutural da contingência. São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Giseu. Vou responder aqui também, tá? Deixa eu começar pela primeira. Tempo de novos produtos e produtos novos versus produtos antigos. Depois a gente entra na parte de contingências. A gente lançou muito produto ao mesmo tempo. E isso acabou assoberbando lá a estrutura de comunicação, o marketing de trade, o volume de posts que a gente está fazendo e o volume de investimento é gigante, mas a gente entendeu que a gente tem que fazer esse negócio um pouco mais regionalizado e um pouco mais por produto. Então, a discussão que a gente tem hoje na estrutura comercial é se a gente não deveria começar a segmentar as equipes comerciais por produto. O Buzo, que é o nosso diretor comercial, fala que a gente tem que ter alguém que dê a vida pelo produto e não dê a vida pelo portfólio. E tem um ponto de razão aqui, né? Com produtos menores sendo lançados e convivendo com produtos muito tradicionais, é muito mais fácil vender o produto tradicional que o produto novo. Então, a gente precisa ter segmentação da equipe de vendas e do marketing, seja no marketing de trade regional, seja no trade é, de categoria, né? Categoria de produto, top, intermediário, básico, assim por diante. E a gente tem trabalhado muito aqui para tentar diminuir o tempo médio de escala de produtos. Tem funcionado bem em algumas regiões. A gente lançou com exclusividade uma operadora no Rio de Janeiro, focado em ticket mais baixo, em produto verticalizado. E no curtíssimo espaço de tempo, o produto alcançou venda muito grande, muito, muito, muito grande. E a gente a gente duplicou o volume de vendas que ele tinha quando ele tinha 7, 8 administradoras trabalhando em paralelo. Em outras praças, a gente lançou produtos que têm uma condição de preço muito boa, mas a praça não abraçou o produto de maneira rápida. E a gente está tentando consertar a rota. Então tem um misto aqui. Tem um misto muito grande, muito, muito, muito grande. Agora, os produtos tradicionais da casa, das grandes operadoras, têm ganhado muito tração ao longo dos últimos meses. Muita tração, notadamente em algumas praças, onde a operadora queria fazer uma presença maior.
Rio de Janeiro tem mostrado um crescimento grande em operadoras tradicionais, São Paulo tem mostrado um crescimento grande, e tem praças que são mais difíceis, como Bahia e Pernambuco, que a gente acaba tendo mais força em produtos novos, porque as operadoras mais tradicionais têm um pouco mais de receio de trabalhar nessas praças que têm uma judicialização muito alta, que têm uma troca de portfólio muito rápido e assim por diante. Então, tem um misto aqui que a gente tem dever de casa para fazer aqui dentro. Como é que a gente acelera? Eu acho que você foi preciso na tua pergunta. Como é que a gente consegue acelerar o tempo de maturidade do lançamento de um portfólio? A gente está lançando mais portfólios agora no comecinho de dezembro e acho que a gente está aprendendo aí a cada lançamento como fazer esse negócio melhor. Mas é muito praça dependente e muito da demanda que a gente tem do produto concorrente. Vou dar um exemplo bom. Nós lançamos com exclusividade agora uma operadora que tem um bom perfil de vendas na Praça de São Paulo, um bom perfil de vendas na região sul. Nós fechamos a exclusividade deles. Mas eles têm um produto de pessoa física que está super competitivo ao lado. Então não adianta fazer um esforço de marketing muito grande e gastar as equipes todas num curto espaço de tempo se a gente não chegar num ponto de equilíbrio na precificação. E o que a gente está tentando fazer com essa operadora é encontrar os pontos de equilíbrio. Se ela quer ficar nessa praça com produto individual, beleza, vamos trabalhar na adesão na outra praça, para que inclusive um não canibalize o outro de maneira improdutiva. No tocante à judicialização, quando a gente pega aqui o que a gente tem de demanda, a gente tem dois blocões. Um bloco chamado reajuste e cancelamento e um bloco chamado cobertura. O bloco chamado cobertura não é uma questão da administradora, é uma questão da operadora. Se a operadora colocou uma carência a mais do que devia, se ela deu o procedimento que ela devia ou não devia, esse é um assunto de gestão exclusiva da operadora. E o que a gente está tentando fazer aqui é clarificar junto ao judiciário qual é a competência exclusiva de cada um dos lados, mas mais do que isso, ajudar o cliente na interface com a cobertura, né, operadora, o cliente tem acesso a essa cobertura. Eu gostaria que você olhasse de maneira rápida por que que o cliente não está recebendo a cobertura que ele tem que receber. Então, a gente está se avocando a fazer essa interface, apesar de não ser um assunto que a gente tenha efetivamente alçada e solução. Minimamente, quanto menos a gente vai ter aqui demanda judicial que a gente consiga resolver. Pois bem, essa é a menor parte. Vale, sei lá, 20% da demanda total. Os 80% da demanda está nos assuntos chamados reajuste e cancelamento. E aí, quebrando os dois aqui, o cancelamento foi no ano de 2024. Então, esse blocão de acessos que a gente teve de judiciário com cancelamento já passou. A gente está entrando para um ano e meio de que esse bloco aconteceu atrás. E o que a gente está vendo aqui na contingência é a empresa recebendo o choque, né, essas ondas de choque dos cancelamentos de 2024. Ciclo do Judiciário Brasileiro. Abertura de processo, começo de instrução, primeira interface, notificação, primeira defesa, e assim sucessivamente. Tem um ciclo, né? A gente está recebendo o ciclo do provisionamento desse blocão aí de 2024, maio, junho, julho, agosto. Né? Um ano e meio para trás que aconteceu. Acabou. A gente não recebe mais cancelamento praticamente nenhum aqui. É muito raro. É muito, muito raro receber algum cancelamento. E quando recebe, são coisas muito pequenas, de portfólios que a operadora fala, olha, sobraram 100 vidas aí, eu não consigo manter um contrato de 100 vidas. Né? Encontra uma maneira de dar uma solução para esse meu cliente, levar ele para alguma outra operadora, que eu vou cancelar o contrato, é resíduo. E o reajuste, à medida que ele vai caindo, a gente vai caindo a abertura de novas demandas judiciais. Contudo, a gente tem, de novo, esse estoque aí que no ano de 23 e 24 foram reajustes muito altos e o cliente litigou. Então, eu acho que a gente está vendo a maturidade dos processos e não a abertura de processos. E a maturidade depende da velocidade do judiciário. À medida que ele seja mais rápido, a gente provisiona mais rápido, à medida que ele seja mais lento, a gente provisiona mais lento, de acordo com a regra de provisionamento que a casa tem, validado com as consultorias jurídicas externas que a gente usa e com o auditor da casa, que é a EY, que valida a nossa metodologia de provisionamento das ações judiciais. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Maurício. Super claro. E parabéns pelos resultados. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Volta a palavra para o senhor Maurício Lopes para que faça as considerações finais da companhia.
Isso. Super rápido aqui, repetitivo dos últimos tris, repetitivo de verdade. A empresa continua em turnaround, ela vai continuar. A gente vai continuar com pressão em recursos humanos, com pressão em contratação de terceiros, com pressão em contratação de qualquer tipo de provisionamento de serviços de fora. Ela vai continuar obsessiva em redução do G&A. É isso que tem que ser feito, enquanto a gente reduz a alavancagem da empresa, enquanto a gente consegue encontrar fit de mercado. Isso não mudou e não vai mudar até a gente se sentir confortável em ter um novo momento de empresa. O foco desse ano e dos anos subsequentes é esse aprofundamento, e é um aprofundamento da estrutura de vendas. A gente está muito confiante no Flywheel. O Flywheel está certo e a gente vai continuar focando nele. Tem uma posição de caixa muito grande aqui, de quase, sei lá, 800 milhões de caixa, salvo o melhor juízo aqui, Éder, me corrija se eu estiver errado ou não, mas é ter quase 800 milhões do caixa. E a gente está super confortável em não gastar o caixa na coisa errada. A gente está confortável em gastar o caixa no produto certo, para o cliente certo, na praça certa. E nada diferente disso. E essa discussão aqui de LTV, tempo médio de permanência do cliente, e quanto que ele gera de resultado, é diária, tem uma equipe inteira que só faz isso, é segregada, longe da área comercial, interfaceia com a área comercial, mas não responde para a área comercial em absoluto, e são discussões muito duras internas, mas é a discussão que tem que ser feita. Se a gente for consistente, a gente vai ter a capacidade de ter o flywheel funcionando bem. Preço e produto correto, distribuição com incentivo alinhado, subscrição correta, leva a reajuste baixo, litigação baixa, TMT alto, LTV alto, geração de caixa e subsequente desalavancagem. A gente não está tirando a mão do leme, por mais que possa ser frustrante, a gente não tem um crescimento de portfólio. A gente não está preocupado em crescer portfólio, está preocupado em gerar caixa, desalavancar a empresa e mostrar um modelo sustentável. E isso aí é um jogo de repetição. Se a gente, e com memória, né? Se a gente jogar esse jogo de repetição com memória, em linguajar de economista, durante vários trimestres, esse negócio se perpetua sozinho para o futuro. Então, agradeço a paciência de todos em escutar esse call de permanência, e é o que a gente vai fazer daqui para frente, como a gente tem feito no passado. Agradeço a todos, obrigado, a todos os qualis que estão conosco nessa jornada, a todos os nossos parceiras operadoras e todo o mercado de investidores. Obrigado novamente. Agradecemos a presença de todos. A apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Qualicorp está encerrada.